Quando você valoriza a promessa, Deus te honra com o amor. Tá muito diferente isso aqui, ó. Primeiramente, bem-vindo ao Tempo de Mesa especial do Dia dos Namorados. Tá tudo muito, muito louco aqui. É a nossa primeira vez e vamos falar de quê? Relacionamento, né? Mas primeiro, meu nome é Jardel, sou guitarrista da Offer Music. É o Ministério de Louvor do nosso culto Sunset, que tá maravilhoso, estamos lançando um monte de coisa e ó. Sim, e eu sou a Kayala, noiva do Jardel. Eu tinha esse detalhe. E nós fazemos parte da banda Offer também. E é isso. O Tempo de Mesa, primeiro que queria que você estivesse com o coração totalmente disponível ao que o Senhor quer falar. Nós estamos aqui como canais de bênção para te trazer uma mensagem do que nós recebemos. Por incrível que pareça, hoje a palavra foi justamente sobre a escolha de Rebeca. A escolha de Rebeca, que o pastor usou o livro de Gênesis, o 24:1, e depois ele pegou do 57, que é basicamente a história de Rebeca e Isaac. Primeiro que Abraão queria procurar uma moça para seu filho Isaac. E no caso ele fez o servo dele colocar a mão na coxa e fazer um juramento de que ele procuraria uma mulher que conhecesse o Deus que ele conhece, que ele serve. Sim. Então aí já tá o primeiro toque, né, amor? Sim. E quando o Abraão fala com o servo dele, o servo dele entendeu como realmente se fosse uma missão que, né, o chefe dele tinha dado para ele, enfim. E quando ele foi ao lugar que o chefe dele tinha, que no caso Abraão tinha direcionado para que ele fosse, ele fez uma oração. Em todo momento que ele foi, ele esteve em espírito de oração para que Deus realmente mostrasse quem seria a pessoa certa para que Isaac poderia se casar. E aí tem até, a palavra fala que ele fez umas orações, né, apresentou alguns pontos para que quando a moça que ele chegasse até para conversar, enfim, ela fizesse aquilo que ele tinha falado a Deus em oração. E Rebeca fez exatamente a mesma coisa que ele tinha orado, como se ela tivesse ouvido ele falando. E é uma parte que nos chamou muita atenção, porque a gente vê que desde o começo a gente entende que é algo que foi realmente programado para que acontecesse, com que o Senhor tivesse realmente à frente de tudo, né? Desde o início. Exatamente. Primeiro que a gente vê as raízes de tudo isso, porque quando Abraão falou para o seu servo colocar a mão na coxa e jurar, ele disse: busque na terra em que você se alimenta. Ou seja, tipo assim, busca alguém que adore o mesmo Deus que a gente adora. Isso, ó, recado aí pro pessoal aí que namora, ou que... Não, na verdade, pro pessoal que tá querendo namorar, né? E pra quem namora também. Exatamente. Se você tá Se você namora uma pessoa que tá mais pra lá do que pra cá, a gente tem que pôr a mão na consciência aí, pelo amor de Deus. E outra coisa, buscar a pessoa aonde você se alimenta significa buscar uma pessoa que tem ou mais fome de Deus do que você, ou a mesma fome que você tem. De preferência mais, né? De preferência mais. Mas no caso, você procurar uma pessoa que tenha olhos voltados a Jesus. Sim. Que esse é o maior fruto. E a história é linda, você já conhece provavelmente, mas eu queria falar de alguns pontos de pessoas que ainda estão solteiras. Então aí você vai para os solteiros primeiro, depois a gente vai para o pessoal que já tem um relacionamento. Sim. Primeiro, compromisso. Compromisso com a palavra e com Jesus. Se a pessoa, você tá vendo que a pessoa não tem compromisso com Jesus, pelo amor de Deus, né, mano? Pelo amor de Cristo. Nem vai. Mas tenha você também compromisso com a palavra. Tenha você a palavra como a sua verdade. Sim. Que a palavra do Senhor é a própria, como diz a palavra do Senhor. E nós cremos disso e nós somos frutos disso. Eu lembro quando a gente estava conversando, a gente sempre colocou palavras
buscamos palavras para viver o que nós vivemos hoje. E isso é muito importante, né, amor? Sim. E buscar realmente a vontade de Deus, saber qual que tem sido a vontade de Deus e aquilo que Ele preparou. Foi igual o pastor tinha comentado, principalmente para as meninas, né? Que às vezes as meninas, elas vão atrás de um príncipe encantado. Ai, porque ele é bonito, porque ele joga o cabelo, porque ele tem uma franja. Misericórdia. Ou que, sei lá, ele me chamou de princesa. Mas muitas vezes aquilo que ele tá mostrando ser, o cara que tá mostrando ser, ou ele não é de verdade, ou realmente não é uma pessoa que condiz com a palavra de Deus. Então, antes mesmo de entregar o seu coração para um rapaz, busca no Senhor, entende. O pastor também citou sobre ver a nudez espiritual da pessoa. Nudez espiritual, hein, rapaziada? Pelo amor de Deus, né? Não, pelo amor de Deus, mas é crente. Mas é porque tem um exemplo assim de Rebeca, que assim que tem todo o trajeto, né, amor? Que o servo foi até a família dela e conversou, e ela se impôs e colocou que ela decidiu. Sim, ela teve essa decisão de ir até Isaac. E quando eles estavam no caminho, assim que eles chegaram, ela viu um rapaz e ela perguntou pro servo: e esse rapaz que tá vindo? Aí ele falou, né? Ele tinha dito para ela que era realmente Isaac. E quando ela viu Isaac, ela se cobriu para que ela realmente não se mostrasse de primeira para Isaac. E isso é um ponto realmente para as meninas solteiras, para que se guardarem, né? Sim, algo para trazer realmente, guardar seu coração, guardar os seus sentimentos. Existem muitas pessoas que estão entrando numa defraudação e vocês nem sabem. Ah, porque ele falou bem, porque ele me deu um chocolate, porque ele sorriu para mim diferente. Mas é bem melhor guardar o nosso coração e entender que sempre Deus vai ter o melhor para nós, sabe? E às vezes nós nos colocamos num ambiente de receber somente migalhas, sabe? E às vezes você pode até estar realmente conversando com o rapaz, mas ele fala um dia e daqui 3 dias não quer falar. Guarde o seu coração. Exatamente. Aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, para os filhos dele, é muito além, assim como realmente diz a palavra, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, quando nós entendemos, né, que nós não somos dignas de migalhas, mas que o Senhor tem realmente um banquete e que esse banquete vai chegar no momento que tem que chegar. E às vezes as meninas que têm aí de 12, 13 anos... não precisa nem pensar nisso, né? Não tem. Termina a escola, vamos pra escola. Vamos estudar, pelo amor de Deus. Essa geração não quer saber de estudar. Vamos pra escola, galera, fazer uma faculdade, passar no Enem. Mas assim, é incrível como essa história caminha para um lado muito espiritual. Então, nós já vivemos, já passamos dessa fase, mas tem pessoas que são solteiras que querem construir algo. Se o seu desejo é construir família, e você está num momento que você sente que Deus está te encaminhando para este lado, o compromisso com uma parceiro, ele é uma construção, é um relacionamento, é relacionar. E eu queria usar 2 pontos aqui que são muito importantes. Primeiro, uma construção de um relacionamento, ele não cresce com medo. Foi algo que o pastor citou. E também que o relacionamento ele precisa de fé. E o terceiro ponto bônus é a decisão. Ela citou a parte da Rebeca que fala que quando ela viu, ela recebeu a proposta, né? Tipo assim, o servo chegou, vou falar na linguagem pra você entender. O servo chegou e falou: moça, tu é de Deus mesmo, vamos embora. E a moça acreditou, ela simplesmente decidiu, falou: vamos, beleza. E a parte... Ela não ligou porque a família dela não ligou falando, porque o que a família dela, que no final... Foi realmente uma decisão dela. No final desse capítulo, a família dela abençoa ela. Sim. Que Rebeca era estéril. É importante ter a bênção da família também. Pelo amor de Deus. A nossa família é sempre um árbitro. Questão de passe, a família aceita. Fica ligado aí, seus pais, sua família, os amigos estão à volta. Um recado pros homens aí, tá? Isaac estava orando
Né? Tava orando na hora que ele ergueu ela. Rapaziada, vamos orar. Vamos orar se você quer alguém com os olhos em Jesus, esteja os seus nele. Sim. Exatamente. E a menina, o cara precisa te encontrar num lugar de oração. Para que ele tenha acesso ao seu coração, que ele possa ter acesso primeiro a Deus. Que aí Deus vai... Agora vamos falar pro pessoal que já namora. Agora difícil, galera. É difícil. Primeiro, amar é uma decisão, né, amor? Eu sempre falo que amar é uma decisão e, além do mais, é uma decisão diária, difícil. E algo que eu tenho percebido nesse tempo que eu tô com a Kaela, faz 10 anos, né? Quase. Faz um tempo. É que... 1 ano e mês. Não, 2 anos. Enfim. A gente tá junto, já tem um tempo já. Então, o que eu tenho percebido é que, além de amar ser uma decisão, eu preciso me desprender de mim muitas vezes. Muitas vezes que, por exemplo, a pessoa que você ama vai te chatear várias e várias vezes. E porque mesmo assim você volta a amá-la, é porque você decidiu amar. Exatamente. E a gente pode relacionar isso com o amor que o próprio Senhor Jesus nos dá em forma de graça. Ele já sabia que seríamos falhos e ele já sabe como nós somos de raiz pecaminosa, e mesmo assim ele nos ama incondicionalmente, e porque não podemos fazer isso do mesmo modo. Então, eu digo muito porque essa aliança, não vai focar, né, mas beleza, essa aliança tem um significado de amor e de decisão. Que fofo agora, né? Vai ficar a tela preta aqui, ó, tá tudo certo. Mas enfim, é uma decisão. Então, se você não está preparado para se desprender de si mesmo e amar incondicionalmente, assim como o Senhor nos ensinou, e Ele fez, Ele ensinou e viveu isso e disse que era possível. E isso é a maior loucura. Sim. Da gente amar mesmo pessoas sempre mesmo nos chateando, não é, amor? E falando sobre o amor ser uma decisão, é muito... É bizarro, assim, tipo, pensar, porque às vezes a pessoa diz que decide, mas na verdade ela tá usando o relacionamento como uma distração. E envolve muitos sentimentos. Quando a gente se une no relacionamento com uma pessoa, mesmo se for um relacionamento de amigo, assim, a gente entende que é algo que é vida na vida. Exato. E às vezes, mas aquela pessoa tá sendo usada, então é algo que é muito sério também. Sobre a questão de guardar o coração, sobre muitas coisas, mas tomar cuidado também para qual está sendo a intenção do nosso coração ao entrar em um relacionamento. Porque é muito fácil a gente falar, mas eu decidi. Sim, o pastor Alan até fala, o pastor Alan até falou que não comece um relacionamento apenas por emoção. Sim. Então, do mais é tipo assim, precisa ter um porquê muito maior do que apenas carência. Sim, Exatamente. E lembrar que tem uma pessoa do outro lado também. E mesmo nós estando em um relacionamento, a gente precisa entender que precisa ser uma via de mão dupla. Você recebe, mas você também entrega. Se você tá recebendo igual o pastor muito falou, tem não cara tá que pede uma princesa, nada, tá pedindo uma princesa pro Senhor, aí, beleza, recebe. Aí trata ela igual um cavalo. É verdade. E assim, isso é o básico que não deveria ser tão óbvio. Era pra ser óbvio, mas ultimamente, né, infelizmente, nem todos entendem dessa forma. Mas nós, como filhos do Senhor, cristãos, né, nós precisamos ter isso no nosso coração, que a decisão do casamento, do relacionamento, ela é a segunda mais importante depois da nossa decisão de Cristo, né? A gente aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, e a nossa segunda decisão precisa ser do casamento. Exatamente. E eu queria falar muito também, algo muito importante, sobre ter um relacionamento pautado em palavra. Porque a Bíblia é nosso manual da vida, manual onde a gente aprende a ter fé, confiar e onde a gente conhece o Senhor. Então, se a nossa segunda maior decisão
ela não está pautada em Bíblia, está em quê? Sim. Exatamente, tipo assim, se Deus tá... A gente pode falar, nossa, é lindo, 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 lindo. É uma pessoa linda, uma pessoa carinhosa. Aí a gente vai pra Bíblia, Deus fala outra coisa. Aí a gente vai por emoção ou pelo que o Senhor está falando. Muitas vezes, essa situação nos serve para testar o nosso coração, se somos filhos obedientes ou se queremos apenas o nosso prazer próprio. E eu falo por experiência própria. É melhor nós ouvirmos a Deus. Se Deus falar não, é não. É não. Não é não. Não tente insistir, não vai. Não, mas eu vou fazer dar certo. Não vai dar certo. Exatamente. Tipo a pessoa do futuro, assim, não vai dar certo. Entrega o caminho realmente pro Senhor. Igual eu sempre falo. Confia nele. Para o resto. Eu acho que a parte mais difícil em todo o processo, principalmente para aqueles que estão solteiros, é a parte de confiar que Deus vai realmente entregar a pessoa certa para você. Mas... É por isso que precisa compromisso, fé. Sim, é preciso ter fé. E realmente, a questão de confiar em Deus. Quando nós confiamos, a gente confia. Tá de olhos fechados e a gente sabe que o Senhor vai realmente fazer. Mas tá demorando. Tá, mas você tá se preparando pra isso? Você tá com compromisso com o Senhor? Sim. Tem que estar vendo também isso, né? Pois é. Então. Buscai primeiro o reino dos céus. Olha. O profeta. Aí você tomou. Buscar primeiro o reino dos céus e todas as coisas serão acrescentadas. Sim. E a glória da segunda casa é sempre maior que a primeira. Então, para você que tá, moça que tá frustrada, sim, com mala, com cavalo, com cavalo, você precisa colocar seus olhos em Jesus. Sim. Não ficar com essa paradinha, homem nenhum presta, tem homens que prestam, tem homens que Meninas são homens feministas. de Deus. Vai polêmica. Não pode. Vai derrubar o vídeo ali, tá vendo? Mas, vamos enfim. pra palavras. E como ele falou, a palavra manual. Nosso manual de fé. Assim. Mas acho que mais é isso, né, mano? Último recado. A gente falou de fé, andar sobre as águas. Sabe o que tem? Nossa música. A nossa música. Sobre a tua palavra, vai estar aqui, não vai? Vai estar aqui, ó. A descrição, né, galera? A descrição. E eu não sei se eu posso nem falar isso, mas vai ter mais. Tem mais. Tem muita coisa aí. Tem muita Quem coisa. Tá vindo nos cultos tá entendendo. Tá experimentando. Quem tá nas vigílias já tá em uma música que ela canta aí, que é muito legal. Legalzinho, né? É legal. Legalzinho. É legalzinho. Rodeado de glória, assim. As seus pés. Eita. Tá, corta essa parte que ela tá falando muito. Mas é isso. Primeiramente, muito obrigado, JQV. Vocês são incríveis. Sim. Amores no meu coração. Esse ministério incrível que a gente tá há muito tempo. E é isso. Você tá mais tempo que eu? Eu vou fazer 2 anos aí. Esse foi o tempo de mesa. Tem mais alguma coisa pra falar? Não. O que ela tem? Não. Completar pro pessoal, para aqueles que estão no relacionamento, que vocês sigam realmente de acordo com a palavra do Senhor. E lembrando que a nossa decisão de agora vai refletir no nosso futuro. Então, o seu casamento vai refletir lá nos seus filhos, na sua descendência. Então, é realmente a segunda... maior decisão da nossa vida. Obrigada. Pra você que não tá ligado, Sunset tem todo sábado, né? Todo sábado, às 16 horas. Você sabe o endereço? Avenida São João, 791, no centro. É pertinho da República. Você sai da República e você dá uma caminhada. Só pergunta assim onde que é. E não é difícil, não. Dá uma caminhada de uns 3 minutinhos assim, você já chega. E um encontro. De domingo? Só que meio-dia e meio? Meio-dia e meio, só que o encontro é diferente. Ele não é Ele é na Avenida São João, só que ele é no 1035, no nosso salão. Sim. Então, tá perdendo tempo, hein? Acho melhor você vir. Tem que vir. Amanhã não. Domingo. Domingo vai ter o encontro. Domingo tem. É verdade, você falou amanhã. Porque sai na quarta-feira. Sai na quarta. Então você tá falando. Não, você me perdoe, corta essa parte. Domingo tem o encontro às 12:30, do 1035. É isso aí, rapaziada. Tamo junto, viu? Até a próxima. Tchau.